gente, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live em conjunto da Igreja Betaninha, a Igreja Presbiteriana do Barreto e a primeira Igreja Presbiteriana de Niterói. A gente uniu, mesmo nesse tempo de pandemia, a gente sabe que não podemos estar juntos como gostaríamos, mas estamos aqui unidos em um grupo reduzido para proporcionar essa live em conjunto, para a gente adorar a Deus junto. Então, eu gostaria, antes de orar, ler um texto rapidinho com vocês, que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Enfim, eu só queria deixar essa mensagem muito rápida para relembrar esse conselho que o nosso Deus deixou para a gente na palavra, que andar sozinho não é fácil. A gente foi criado para estar junto, em comunhão, compartilhando a vida, se ajudando nas dificuldades, se alegrando junto. E todo esse tempo de pandemia que a gente esteve afastado, é comum, é natural a gente acabar se isolando um pouco. Então, assim, só queria relembrar isso mesmo, para a gente não permanecer dessa forma, na medida do possível, com os cuidados, com segurança, ter sempre aquele irmão, aquele amigo que você pode contar e compartilhar a vida de verdade, sabe? Então, é isso, eu vou orar para a gente poder, de fato, começar. Oremos. Pai querido, Pai amado, Deus, obrigada por esse momento, Pai, que a gente pode estar louvando o Teu nome, Pai, ouvindo da Tua palavra, conversando sobre Ti, Pai. Obrigada porque o Senhor nos uniu, essas três igrejas, Pai, juntos com um propósito só, Pai, que engrandeceu o Teu nome. Eu venho te pedir que nesse momento, nessa noite, Pai, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor invada, Pai, a nossa casa, a nossa mente, nosso coração, toda a nossa família, para que a gente venha se aproximar de Ti, Pai, mais um pouquinho, que a cada dia a gente possa estar no centro da Tua vontade, Pai, no centro da Tua presença, que a gente possa ter grandes experiências contigo, Pai, durante a nossa vida, durante esse dia, durante essa live, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome
clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Boa noite, galera. Graça e paz. Nesse momento aqui a gente vai fazer um devocional e eu queria convidar vocês a abrirem comigo em João, capítulo 13, verso 34 e 35. João, capítulo 13, verso 34 e 35. O texto de João, capítulo 13, diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, e com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Galera, se a gente for resumir o propósito que Deus tem às nossas vidas, a gente poderia dizer que esse propósito ele tem a ver com relacionamento, ele tem a ver com comunhão. A partir do momento em que a gente é reconectado ao Pai, a gente também é reconectado às pessoas, a gente é reconectado à vida da igreja, a gente é reconectado à vida em sociedade. Então, basicamente, a gente pode dizer que a gente tem uma vida transformada, a gente tem a realidade mudada a partir dos nossos relacionamentos. À medida que a gente vai se relacionando com o nosso Pai, a gente vai se moldando à imagem e semelhança dele. Assim como também na forma como a gente se relaciona em comunidade, a gente também passa a refletir a imagem do Senhor, a gente passa a ser transformado
Como o próprio texto diz, Jesus ele diz para os seus discípulos o seguinte: na forma como vocês amam uns aos outros, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, saberão que a minha vida está na vida de vocês, né? Porque vocês amam uns aos outros. No entanto, existem tantos impeditivos que fazem com que a gente não se relacione, né? Talvez a gente coloque em pauta questões como afinidade, questões como se de fato uma pessoa pode ser chata ou não, inconveniente ou não, né? Mas é interessante também que os relacionamentos que a gente tem nas nossas vidas em Cristo, sejam eles imperfeitos ou não, eles também refletem a imagem de Deus, eles também refletem a vida de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele diz em Gálatas, ele fala sobre os frutos do Espírito, ele fala sobre características como paciência, sobre longanimidade, né, sobre a mansidão, e todas essas características elas estão relacionadas a características relacionais, né, características que só podem ser vividas dentro de um relacionamento. E não tem como a gente exercer paciência, longanimidade, temperança, né, mansidão, senão num relacionamento imperfeito, né? É através desses relacionamentos imperfeitos que, de fato, a gente reflete a imagem de Jesus, reflete a vida da igreja em todo e qualquer relacionamento. Então, que o Senhor possa trazer esse espírito relacional para a vida da igreja, que a gente possa ser cheio de uma vida que contemple essa realidade e que, de fato, a gente possa refletir a vida de Jesus Cristo, como a gente leu aqui nesse texto. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a viver em comunhão, que o Senhor possa nos ajudar a viver relacionamentos saudáveis, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, Pai, e que esses relacionamentos eles possam mudar as nossas vidas, Pai. Assim como a gente vê Jesus falando que nos nossos relacionamentos, na forma como a gente ama uns aos outros, na forma como a gente perdoa uns aos outros, a gente possa refletir a perspectiva daquilo que nós somos em Ti, Pai, no Senhor, em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. É um prazer imenso para a gente estar aqui. Você pode ver que essa banda tem membros de diferentes igrejas e é para nós uma alegria enorme estar na presença de Deus aqui louvando. Os ensaios têm sido muito bacanas. Eu espero que você aí na sua casa, você possa se juntar a nós em adoração ao Senhor. Nós cantamos juntos porque fomos feitos igrejas por meio do sangue de Jesus. E essa canção fala justamente disso. Então, se você pudesse se unir em adoração a nós nesse momento, é o que faremos aqui, é o que temos feito e Deus tem falado muito. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, que nos guia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando,
e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos cantar e na força. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, pois fomos feitos corpo por teu sacrifício, Jesus. Então nós te entronizamos aqui e te adoramos. Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Pai, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos.
e a glória para sempre. Amém. Boa noite, galera. Meu nome é Tadeu, eu sou da Igreja Presbiteriana do Barreto. Boa noite, gente. Eu sou a Bruna. Eu sou da Primeira de Niterói. Boa noite, eu sou o Fábio e eu sou da Betaninha. Essa noite nós nos propomos a falar sobre o tema Juntos com um Propósito. E esse tema tem o objetivo justamente de unir as três igrejas com o propósito de louvar ao nosso Senhor e promover uma comunhão entre a Primeira, entre a Betaninha e a Igreja Presbiteriana do Barreto. Como vocês sabem, a Primeira, Betaninha e a do Barreto, a gente hoje se juntou para essa live para estar louvando, comunhão com as três igrejas. E também a gente não quer que esse momento fique restrito a só essa noite. A gente, quer continuar aí presencialmente. Então, com isso, a gente vem aqui anunciar que no ano que vem, a primeira atividade presencial que a Igreja do Barreto, a Primeira Igreja Presbiteriana e a Betaninha vão fazer pelos jovens, vai ser um congresso que a gente vai fazer depois que acabar a pandemia, e que é justamente com esse propósito, da gente manter essa comunhão entre a gente, e o tema vai ser Juntos por um Propósito. Então, eu convido você a orar pela gente, orar pelo esse congresso que a gente vai fazer, para que Deus seja louvado nele, que a gente possa exercitar a nossa comunhão, se conhecer mais e viver para Cristo juntos. Então continua com a gente nessa noite, a gente vai ainda louvar muito ao nosso Senhor, a gente vai ouvir uma palavra abençoada, então fica com a gente que vai ser bênção. Fica com Deus, um grande abraço.
Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais esse dia, nesse culto jovem. Que Deus use a sua vida, use o seu ministério, use as suas relações para a glória dele. Esse mundo em relações tão líquidas, tão vazias, tão rápidas, tão passageiras, que você seja um instrumento de Deus para essa diferença. Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo 17, versos 8 em diante. Êxodo 17, 8 em diante. Êxodo 17, 8 em diante, fala o seguinte: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Carpe diem, aproveite o dia. Essa é uma frase muito falada nos dias de hoje. Interessante que ela foi tirada, ela vem de Roma, dos odes do filósofo Horácio, e ela é falada hoje no seu sentido incompleto. Ela completa significa o seguinte: aproveite o dia e confie o mínimo possível no amanhã. Essa frase, ela foi criada no momento em que Roma estava em declínio. O Império Romano estava caindo. Então, os romanos não sabiam o que aconteceria no amanhã. Eles não saberiam se Roma se manteria em pé, eles não saberiam se Roma se manteria em ascensão, ou com o seu poderio bélico, ou com as suas riquezas, com os seus prazeres. Então eles criaram um carpe diem. Aproveite hoje, porque amanhã Roma pode acabar. E aí, eles viveram ao seu bel prazer. Caminhando nessa mesma direção, a sociedade que nós vivemos hoje também fala sobre o carpe diem. E eles florearam essa frase dizendo: vivo hoje, viva o momento. E qual o problema de viver hoje, viver o momento? Apesar da nossa geração e da geração mais jovem ainda ser uma geração que pensa em construir o seu futuro, ela vive uma vida muito sem propósitos. Ela quer aproveitar todos os prazeres e a alegria de agora. Por mais que ela se prepare profissionalmente, por mais que ela se prepare intelectualmente, ela quer ver os prazeres do hoje. E gasta grande parte do seu tempo e de sua energia no hoje. E isso reflete o quanto a nossa sociedade está egocêntrica. Porque se eu tenho que viver o prazer hoje, eu tenho que viver aquilo que me dá prazer. Então, todas as relações das pessoas hoje são relações envolvidas em prazer. E elas terminam quando a ela não tem mais prazer. E por causa disso, as pessoas andam cada dia mais sozinhas, cada dia mais vazias e, consequentemente, sem um propósito. Porque se sua vida está vazia, por mais que você coloque propósitos nela, eles vão falhando dia após dia. E lutar contra esse egocentrismo, lutar contra essa vida individualista, é essencial para o homem, é essencial para a espécie humana. Porque quando nós vamos olhar a história, todo o processo histórico, nós vemos que todo o desenvolvimento que houve na humanidade veio de uma caminhada em comunhão, uma união, uma junção num só propósito. E assim nasce o fogo, e assim nasce a filosofia, e assim nasce a tecnologia, e assim o homem deixa de ser nômade.
E interessante que esse período dessa construção, dessa necessidade de andar juntos, era um período em que Israel estava passando quando nós lemos esse texto. Eles passaram mais de 400 anos no deserto, no Egito, me perdoem, escravos. E aí, antes disso, José era o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Ele morre, o seu nome é esquecido, aquele faraó também morre. E então, Israel passa a ser visto como uma nação problemática, porque eles eram muito numerosos. E eles entram num período de escravidão. Depois de mais de 400 anos em escravidão, o Senhor ouve o clamor deles e envia Moisés como libertador. Eles agora saíram do Egito, começaram a adentrar as terras onde eles lutariam para ter o país deles, a segurança deles, e eles começam a enfrentar muitos desafios, muitas guerras, muitos combates, e um desses nós encontramos aqui nesse texto, porque agora o povo de Israel entrava em mais um dilema, o dilema de terem que enfrentar os amalequitas, e terem que garantir a sua sobrevivência. Bem, os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, e eles viviam distantes de Deus. E eles também viviam perto dos oásis no deserto, uma região com sombra e com água. Mas a grande questão é que esses oásis, eles não eram suficientes para muitas pessoas. E conforme Israel vem se aproximando desses oásis, eles sentem um perigo. Uma hora eles poderiam perder aquela terra. E eles decidem então atacar o povo de Israel. E a grande questão é que, sendo um povo distante de Deus, eles agiam sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de honra. Por quê? Os amalequitas, eles eram um povo pouco numérico, e para garantir sucesso nas suas empreitadas, apesar de serem pouco numerosos, eles atacavam covardemente. Ou eles atacavam o meio das tropas para dividi-las, ou eles atacavam de trás para frente. O que isso significa? Quando os povos daquela época caminhavam longas distâncias, as pessoas que estavam atrás eram as pessoas mais cansadas, as crianças, os idosos, os doentes, as pessoas que ficaram mais fracas. Então os amalequitas eram conhecidos por um ataque impiedoso e covarde, e eles vêm atacando por trás, matando todos aqueles que estavam mais frágeis. E aí começa o dilema do povo de Israel. Nesse momento, Josué se coloca no campo de batalha, ele lidera aquele exército, e Moisés se coloca no alto de uma colina, com Arão e Ur. E Moisés começa a levantar as mãos para o campo de batalha. Alguns teólogos vão dizer que esse fato de levantar as mãos era Moisés acenando como um general, mandando avançar ou parar ou recuar. Alguns outros poucos teólogos vão dizer que era um ato de maldição contra os amalequitas, mas existe uma maioria de teólogos que afirma categoricamente que o ato de Moisés levantar as mãos ao campo de batalha significa que ele estava intercedendo, ele estava orando pelo povo de Israel. Só que há uma segunda crise. Moisés se cansa e os seus braços começam a cair. E quando os seus braços caem e ele para de orar, o povo de Israel começa a sucumbir, começa a morrer. E Moisés agora, desesperado, no alto do monte, se vê no dilema de tentar descobrir forças onde ele não tem, para levantar as mãos e orar, enquanto seu povo morre a fio da espada diante dos seus olhos. E o que isso pode ter relação com a gente no dia de hoje? Nós não enfrentamos batalhas em desertos, nós não usamos espadas, escudos, pedras, cajados, mas nós enfrentamos lutas tão ferozes quanto. Pessoas que nós amamos enfrentam lutas tão ferozes quanto. Porque apesar de não enfrentarmos esse tipo de guerra, nós somos, hoje em dia, atacados filosoficamente. Hoje em dia, na sociedade, como eu falei, que é uma sociedade egocêntrica, não existe certo ou errado. Não existem padrões. Ter padrões é ser retrógrado, é ser ultrapassado. Ter convicções é ser fraco. Depender da intervenção de um ser superior é tolice. Gostar da família como um modelo padrão é ser patriarcal e tóxico.
Então, filosoficamente, nós somos atacados por todos os lados. Nós que temos a nossa fé em Cristo, nós que temos o propósito de caminharmos agradando o Senhor, nós somos dia a dia atacados filosoficamente. Interessante que Nietzsche, no seu livro Assim Falou Zaratustra, ele fala o seguinte, que o homem deve buscar encontrar o super-homem, se elevar, buscar superar quem o homem se tornou. Em um momento do livro ele fala, vocês, homens simples, quando querem se elevar, quando querem buscar ajuda, vocês olham para o alto. Eu olho para baixo, porque eu já estou elevado. Eu superei essa dependência dos outros. Eu superei essa dependência de um ser superior. E essa filosofia nos ataca. Alguns vão dizer, mas eu não gosto de filosofia, eu não leio filosofia, isso não me importa, isso não interfere na minha vida. Mas essa filosofia, ela é pregada em todos os meios hoje em dia. Nas redes sociais, nos jornais, nas novelas, nos filmes, nas séries, nas músicas. Elas são refletidas nos debates da sala de aula, nas conversas de almoço do trabalho, na faculdade. Nós somos, sim, atacados violentamente todos os dias com essa filosofia. Nós também, hoje em dia, somos atacados contra o tempo. Moisés tentava lutar contra o tempo e o cansaço para poder orar e fazer o povo vencer. E nós hoje somos também impressionados dia após dia contra o tempo. Somos engolidos completamente pelo relógio. Nós acordamos pensando na hora em que vamos poder dormir de novo. E nós dormirmos preocupados com aquilo que nós temos que fazer quando nós acordamos. Enquanto nós somos destruídos pelo tempo, a nossa vida vai ficando cada vez mais solitária, mais vazia, mas sem propósito. O tempo nos engole e nós não conseguimos olhar em volta e contemplar a beleza das coisas que nos cercam. Niterói é uma cidade linda e passamos muitas vezes por paisagens maravilhosas e elas viraram simplesmente rotina. Uma linda praia virou uma rua comum, como uma rua feia. É só mais uma paisagem. A nossa saúde vai deteriorando, a nossa relação com o próximo vai se destruindo e o tempo vai nos engolindo, nos engolindo, nos engolindo e estamos completamente sozinhos. Completamente solitários, completamente abandonados. E tentamos lutar contra o cansaço. Assim como Moisés tentava lutar contra o cansaço e erguer as mãos, assim como o povo de Israel tentava vencer o cansaço e não ser destruído no campo de batalha, nós tentamos lutar contra o cansaço e às vezes nós não conseguimos. Como Moisés, as nossas mãos caem e não conseguimos resistir. Somos completamente destroçados pela cultura em que nós vivemos. E às vezes, desesperadamente, como Moisés olhando o povo morrendo lá embaixo, nós vemos as pessoas que nós amamos se distanciando a cada dia mais e sendo completamente destruídas pela cultura, pelo sistema em que nós vivemos. Mas, quando nós falamos sobre isso, nós entramos numa crise muito grande porque nós não entendemos como podemos nos libertar disso. Como fugir? Como nos libertar? Aqui, no texto, mostra o quadro de Moisés, cansado, com os braços esgotados, com o povo morrendo, mas há uma intervenção. Arão e Hur não ouvem um pedido de socorro de Moisés. Ele está tão desesperado que ele não pede ajuda. Ele simplesmente tenta levantar as mãos e falha, tenta levantar as mãos e falha, tenta levantar as mãos e falha, até a exaustão. Mas Arão e Hur percebem, como estão do lado de Moisés, percebem a sua necessidade. E colocam ele sentado sobre uma pedra e seguram o seu braço, carregando, ajudando a carregar aquele fardo o dia inteiro. Eles ficam de pé, segurando o braço de Moisés. E por causa disso, Moisés continua orando, e por causa disso, o povo continua lutando e vence a batalha. E aqui nós vemos que essa vitória foi alcançada por uma aliança. Primeiro, o poder de Deus na vida do povo de Israel. Segundo, Josué como um general na batalha. Terceiro, o povo de Israel corajosamente lutando no campo. E quarto, a intercessão de Moisés, Arão e Hur. Deus poderia ter agido miraculosamente, ter mandado uma chuva de fogo, ter mandado uma tempestade de granizo, ter engolido eles na terra. Deus fez isso outras vezes.
Por que ele não fez? Porque naquele dia, ele ensinou o povo de Israel a fortaleza de caminhar juntos no mesmo propósito. Naquele dia, eles entenderam que juntos, caminhando no propósito de fazer a vontade de Deus na vida deles, eles conseguiam vencer batalhas que antes seriam facilmente perdidas. E por causa disso, eles têm uma convicção tão grande de que o Senhor era com eles, que eles criam um decreto. Escreve isso aí. Hoje o Senhor foi conosco. O Senhor nos ajudou a destruir os amalequitas. Escreve para que fique registrado. E a história veja. O Senhor vai nos dar força até aniquilar completamente os amalequitas. Eles tinham tanta certeza que caminhando juntos, em Deus, num propósito, eles iam vencer, que eles deixaram registrado. E realmente aconteceu. No decorrer da história de Israel, os amalequitas lutaram inúmeras vezes, até que com o reinado de Ezequias, eles foram completamente dizimados. Nós aprendemos com isso o seguinte: quando nós sabemos o nosso propósito, Deus nos dá força para nos relacionar com Ele. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? O propósito do povo de Israel era fazer a vontade de Deus. Isso parece muito filosófico, isso parece às vezes muito paradoxal, mas fazer a vontade de Deus é abrir mão de tudo que eu sou e entregar e depender única e exclusivamente do Senhor para guiar a nossa vida. Moisés sabia disso, e mesmo fraco, e mesmo na batalha, ao invés dele puxar uma espada, ele tinha vigor. Ao invés dele gritar por socorro, ele se relacionou com Deus. Ele pediu ajuda ao Senhor. Quando você sabe o seu propósito, você entende que Deus te dá força para se relacionar com Ele. O Eterno te faz entender que você tem que perceber que de todos os relacionamentos no mundo, o mais importante é o relacionamento com Ele. E Ele nunca te abandona. E Ele te dá força, mesmo que por um pouco de tempo, Ele te dá força. E depois Ele te ensina uma grande lição, que Ele te dá amigos para te socorrer. Moisés gritou, orando a Deus, e não olhou para o lado para pedir ajuda, mas Deus enviou Arão e Hur para socorrê-los. Às vezes, nós passamos pelo mesmo problema. Levantamos as mãos, oramos, e chega uma hora que ficamos completamente esgotados. Nós não temos mais forças. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não se importa se você não gritou por ajuda. Ele não se importa se você se achou super-homem, se você se achou suficiente. Ele manda socorro. Ele manda amigos verdadeiros que enfrentam os mesmos dilemas. Ouça isso. O propósito de agradar a Deus, por mais frágil, fraco, feio que pareça para a cultura que a gente vive, é o verdadeiro propósito de vida. E você não é o único. Existem outros que caminham na direção desse mesmo propósito. E Deus envia esses amigos para te socorrer, para te dar a mão, para lutar essa luta contigo. E você entende então que você é ser humano como todo mundo. Você não é super-herói. Você não é um super-homem. Você não vai conseguir sozinho. E você não é o mais fraco de todos. Você é tão frágil como todos nós somos. E você precisa de ajuda. É muito importante nós percebermos isso. A importância de darmos as mãos um para o outro. C.S. Lewis, no livro 4 Amores, fala uma coisa muito interessante. Ele fala que quando nós caminhamos em unidade com os amigos, nós descobrimos qualidade que nós temos, porque aquele amigo nos faz perceber a qualidade que antes nós não percebíamos. Ele dá um exemplo triste, impactante, mas ele é bem interessante. Ele fala que ele e o Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, tinham um amigo em comum chamado Charles. E Charles era muito piadista. Ele contava umas piadas que tiravam uma risada do Tolkien, que ninguém conseguia tirar. E o Lewis achava essa risada tão engraçada que aquela cena do Charles contando a piada e o Tolkien rindo, para ele era cômica e ao mesmo tempo aconchegante. Mas um dia Charles morre. E quando Charles morre, ele entende que ele nunca mais veria o sorriso que Tolkien dava, não aquele. Ele nunca mais sentiria o conforto e o aconchego de ver aquela cena. Quando Charles morreu, morreu um pouco de Tolkien, morreu um pouco do Lewis. Isso reflete para a gente a importância de nós darmos as mãos uns para os outros. Nós começamos a perceber
A força que nós achávamos que não tínhamos e temos. A qualidade que nós achávamos que não tínhamos e temos. E aprendemos com aquele que nos dá a mão que nós somos tão humanos quanto. E precisamos dele para continuar caminhando no mesmo propósito. E além disso, Deus nos manda irmãos para dividir a carga. Deus nos manda irmãos para nos socorrer. E não só isso, nos manda irmãos para caminhar junto conosco. E nos faz entender que todos nós enfrentamos os mesmos dilemas quando colocamos no nosso coração o propósito de agradar ao Senhor. A gente entende que todos passam por dificuldades. Às vezes, as dificuldades são tão sensíveis e tão vergonhosas que a gente não quer falar. Achamos que somos os únicos que enfrentamos. Alguns enfrentam vícios absurdos com a pornografia, que destrói a sua criatividade, que destrói a sua vontade de se relacionar, que destrói a sua vontade de trabalhar, de crescer, que tira dele o prazer das pequenas coisas. Alguns lutam ferozmente contra o consumo excessivo, de terem que comprar um equipamento e depois precisam de outro para aquele ter um uso melhor, e precisam do outro porque aquele está desatualizado, e quando vê o dinheiro foi embora. E lutam contra isso. Outros lutam contra uma sexualidade desenfreada, porque nós nunca vimos uma sociedade que tem um sexo tão fácil e gratuito. E muitos tentam lutar contra isso. Outros tentam lutar contra a necessidade de ser cada dia melhor, cada dia mais capaz, cada dia estudar mais e esquecer toda a relação em volta e viver exclusivamente só para aquilo no mundo fechado. Você não é o único. Você não é o único que enfrenta esses dilemas. Você não é o único que enfrenta esses problemas. Existem muitos iguais a você do seu lado, que estão prontos para te dar a mão e dizer: olha, eu tenho a mesma dificuldade que a sua, vamos caminhar juntos. Existem muitos que estão do seu lado e vão falar o seguinte: olha, eu não tenho essa dificuldade, mas eu tenho essa, a gente pode caminhar junto e nos fortalecer nesse propósito de agradar a Deus. Vamos caminhar juntos. Olhe para o lado, perceba que você está cercado de pessoas que caminham sim no mesmo propósito que você. Cercado de pessoas que estão dispostas, como Arão e como Ur, a colocar uma pedra para você se sentar e segurar no seu braço, quando você ficar cansado. Parece paradoxal, na sociedade que a gente vive, essa luta. Jovens que lutam contra a pornografia, jovens que lutam contra a sexualidade descomedida, jovens que lutam contra um consumismo destrutivo, jovens que lutam contra um intelectualismo frio, destrutivo, que destrói as nossas emoções. Parece paradoxal. Mas nós conseguimos sim lutar, nós conseguimos sim manter esse propósito, porque Jesus nos fortalece. Moisés se colocou naquele monte alto para interceder pelo povo. E Jesus se colocou também no topo de um monte, no Gólgota, no Calvário, no monte chamado Caveira. Moisés levantou as mãos e orou pelo povo de Israel, e quando ele não aguentou, Arão e Ur seguraram as suas mãos. Jesus estendeu os braços para a gente. Mas não tinha ninguém para segurar as suas mãos, porque elas estavam pregadas, as suas mãos estavam perfuradas por cravos enormes. Arão e Ur colocaram uma pedra para Moisés sentar. Jesus não podia se sentar. Eles estavam com suas costas escoradas numa madeira crua e os seus pés atravessados por um prego. Moisés encontrou descanso. Jesus encontrou sofrimento, flagelo, tortura e, por fim, a morte. Moisés encontrou alívio, mas Jesus morreu sozinho no Calvário. Mas a história não termina aí. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e a morte que o venceu temporariamente é agora vencida por ele, e vivo, ele sobe e senta à destra de Deus Pai, e hoje ele oferece para a gente uma verdadeira vida, um verdadeiro propósito. Se você vive uma vida de morto-vivo, se você sente que você sobrevive e não vive, sobrevive de vícios em vícios, sem propósito, hoje você vai encontrar o verdadeiro propósito, Jesus. Jesus é o verdadeiro propósito da sua vida. Ele tira você da morte, ele tira você dessa vida de zumbi, ele te traz propósito,
e Ele te traz vida, e ao mesmo tempo, Ele te presenteia com pessoas em volta que te dão a mão. Jesus é o propósito da nossa vida. Jesus é a força para vencermos essa cultura que tenta nos destruir. E Jesus é um Pai cheio de misericórdia, que nos presenteia com pessoas maravilhosas para nos dar a mão. Chame Jesus, peça a Ele para te dar um propósito e olhe para o lado. E com certeza você vai encontrar pessoas e pode contar conosco. Nós estamos aqui para te dar a mão e caminharmos juntos num propósito. Vamos orar? Senhor Jesus, esse mundo em que nós vivemos, ele suga cada dia mais de nós. Ele tenta cada dia nos destruir. Fala que nos oferece mais coisas, riquezas, status, inteligência, prazer. Mas quando chegamos no final do dia no nosso quarto, só há vazio, só há choro, só há desespero, só há angústia, só há aflição. Parece que estamos completamente sobrecarregados e há um tijolo gigante na nossa cabeça e há um saco de cimento gigantesco nas nossas costas, nos lançando contra o chão, nos oprimindo. O Senhor é a cura disso. Porque vivemos de falsos propósitos, mas o Senhor é o verdadeiro propósito, que hoje nós temos essa convicção, que só existe um verdadeiro propósito, quando as nossas vidas estão diante da sua vontade. E nós só encontramos amigos verdadeiros, amigos que caminham nos dando a mão de verdade, quando caminhamos de acordo com a sua palavra. Que nessa noite, Senhor, nós possamos encontrar o propósito em Ti, que nessa noite, felizes, nós possamos olhar para o lado e sabermos que nós não estamos sozinhos. Existem muitos para nos dar a mão, para nos dar abraço, que choram as mesmas dores, que sofrem os mesmos sofrimentos, mas que juntos no mesmo propósito, caminham dia a dia, vencendo todas as barreiras, fortalecidos pelo Senhor, que é a razão das nossas vidas. Planta nos nossos corações essa certeza, planta nos nossos corações esse propósito, essa alegria, e que juntos possamos caminhar cumprindo a sua vontade. Nós oramos a Ti. Amém. Que Deus te abençoe, que você descubra o verdadeiro propósito em Jesus e pode contar conosco. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família,
falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Oi, gente. Então é isso, nós vamos encerrar a nossa live por aqui, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado, que Deus tenha falado ao coração de vocês, tenha sido uma noite abençoada. Só reforçando o convite, ano que vem, se tudo der certo, se tudo caminhar bem, estaremos no nosso congresso juntos, unidos. E é isso aí, vou orar para a gente poder encerrar, então, vamos lá. Pai, Deus, obrigada por esse momento. Pai, obrigada por essa live que a gente pôde ter. Obrigada porque o Senhor é fiel, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ama sem a gente merecer, Pai. Obrigada porque o Senhor está todos os dias renovando, Pai, as tuas misericórdias. Obrigada porque a gente sempre pode recomeçar, Pai. Então, eu peço a Ti que o Senhor coloque no coração de cada um que está aqui, Pai, com a gente nessa live, assistindo, Pai, acompanhando, para que a gente possa analisar, Pai, a nossa vida e, de fato, recomeçar, Pai, recomeçar onde for necessário, em todas as áreas, se assim for, Pai, para que a gente possa caminhar, Pai, contigo de verdade, ter uma vida com sentido, uma vida com propósito e não simplesmente sobreviver, Pai. Que o Senhor nos chame para cada vez mais perto de Ti, não deixe que a gente se afaste, que a gente esfrie, Pai. Que o Senhor aqueça o nosso coração com Teu amor, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti.